Oi, turmas, como que vocês estão? Hoje estamos na nossa aula de número 18, referente à cidadania, e iniciamos o mês de setembro, mês da entrada da primavera e também mês que ganha uma cor especial, o amarelo, que vocês já devem ter ouvido falar e visto também nos lugares a fitinha na cor amarela. Hoje vamos falar desta importante e essencial campanha pela vida, pela saúde mental, conhecer também por que ela tem essa cor e o que faz instituições, órgãos de saúde, a sociedade no geral se mobilizarem nesta ação coletiva de conscientização, prevenção e valorização da vida. É nosso exercício de cidadania, nosso exercício de humanidade nós falarmos sobre. O que é então o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valorização da Vida que tem como slogan o título da nossa aula: Falar é a melhor solução, e busca trazer o diálogo como apoio, dedicando um mês à prevenção do suicídio. Uma campanha que teve início em nosso Brasil em 2015, ou seja, aqui ela ainda é bem novinha se comparada à sua origem, que data do ano de 1994. Iniciou para nós pelo CVV, conhecido e é o Centro de Valorização da Vida, que falarei daqui a pouquinho. Também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 2003, a OMS, Organização Nacional de Saúde, ela instituiu o dia 10 de setembro, que foi ontem, para ser o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É um mês com palestras, caminhadas e muitos locais já decorados com a cor amarela. Já foram inúmeros locais iluminados de amarelo, o Cristo Redentor, por exemplo, o Congresso Nacional, a Catedral, o Paço Municipal de Fortaleza, entre tantos outros pontos importantes do nosso Brasil. Olhando mundialmente, aproximadamente uma pessoa tira sua vida a cada 40 segundos. São 2.200 casos consumados por dia, segundo a OMS. Só no Brasil, segundo a mesma OMS, 32 pessoas se suicidam por dia, o que significa que o suicídio é a quarta causa mais comum de morte de jovens. Infelizmente, o suicídio cai no mundo com relação à estatística, mas cresce até 24% entre adolescentes no Brasil, segundo informa a pesquisa da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, entre os anos de 2006 e 2015. Vamos conhecer então a sua origem. A cor amarela ela é usada para representar o mês da prevenção do suicídio por causa de Daley e Darlene M. O casal ele deu início a uma campanha Yellow Ribbon, em inglês, ou então a tradução literal é fita amarela. Tudo começou nos Estados Unidos quando o jovem Mike M., de 17 anos, filho deste casal, cometeu este ato no ano de 1994. Era um rapaz querido que tinha um talento especial para carros, para mecânica e restaurou um Mustang 68 pintando de amarelo. Por isso, como ele amava o carro, ficou conhecido como Mustang Mike. Infelizmente, seus pais e amigos não perceberam que ele estava com alguns problemas psicológicos e muito triste, uma tristeza que não passava pelo término de um relacionamento afetivo, e não conseguiram evitar a sua morte. No velório, fizeram uma cesta com uns 500 cartões decorados com fitas amarelas e dentro deles estava escrita a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. Essa imagem em inglês que está no centro. A iniciativa dos pais e amigos foi o que deu origem no importante movimento de prevenção. Daí esta luta de valorização da vida ter como símbolo a fita amarela. Desde então, diversas cartas chegaram com pessoas pedindo ajuda e milhões de cartões distribuídos. Outras campanhas de saúde, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, também utilizam cores como forma de alerta e de identificação, mas neste caso nós sabemos agora que é a memória de Mike e do seu carro amarelo. Vamos conversar saudavelmente sobre, porque é importante que quem esteja com estes pensamentos e passando por momentos de crise busque ajuda. O ideal é um acompanhamento psicológico, além do apoio familiar e dos amigos. Mas para isso é essencial, ou melhor, é vital, que as pessoas consigam falar o que sentem. A nossa forte campanha tem como coordenadores o CVV.
O CVV é o Centro de Valorização à Vida, fundado em 1962 e reconhecido como utilidade pública federal desde 1973. Teve como base o trabalho realizado pelos Samaritanos de Londres. É uma organização sem fins lucrativos e filantrópica que busca dar apoio emocional e preventivo para quem precisa. Não possui nenhuma ligação política ou religiosa. Sobrevive, inclusive, com a ajuda dos próprios voluntários e depende do apoio da mídia para que os seus serviços de assistência sejam gratuitamente divulgados. É um serviço social que fazemos, principalmente como estamos conversando sobre isso. O atendimento, além dele ser gratuito e totalmente sigiloso, o atendimento é anônimo, realizado por voluntários preparados que guardam sigilo. Aliás, eles possuem cerca de 4.000 voluntários treinados pela instituição. Através do telefone 188, e aliás, vamos divulgar esse número, desde 2008 oferece um atendimento online via chat 24 horas todos os dias da semana, ou então também envio por e-mail ou ir a um dos postos de atendimento físico. Aqui segue o site www.cvv.org.br. São registrados, em média, 22.000 atendimentos por ano, principalmente de mulheres. 70% em que as palavras suicídio e morte são mencionados em 50% dos contatos. Em quase metade dos atendimentos, 45%, quem procura o chat do CVV são jovens entre 13 e 20 anos. Este site é de vital importância, o CVV, que também podemos dizer como vai você. Ao clicar em uma das opções de atendimento, você já é direcionado para o canal de comunicação que escolheu, como vemos nas imagens desta tela. Como identificar alguém que precisa de ajuda? Não há uma regra no geral, mas o que nós podemos entender são muitos os caminhos que levam a este triste ato. A gente pode citar: apresentar comportamento retraído, dificuldades para se relacionar com família e amigos, ter histórico de doenças psiquiátricas como transtornos mentais, transtornos de humor, depressão, bipolaridade, transtornos de comportamento pelo uso de substâncias psicoativas, álcool e drogas, transtornos de personalidade, esquizofrenia, ansiedade generalizada. Isso tudo, gente, sem o seu devido tratamento, porque fazendo o tratamento dá para ser muito bem acompanhado. Apresentar irritabilidade, pessimismo em alto grau ou apatia. Sofrer mudanças fortes nos hábitos alimentares, no sono, odiar-se, apresentar sentimento de culpa, sentir-se sem valor ou passando por bullying. Apresentar sentimentos de solidão, impotência e desesperança. Escrever cartas de despedida, falar repentinamente sobre morte ou suicídio, trauma emocional, apresentar uma personalidade impulsiva, agressiva ou então humor instável, entre tantos outros fatores. Vocês lembram em aula presencial sobre gestão das emoções que nós falamos sobre os gatilhos mentais? Nós podemos receber como visita a tristeza, o medo, a raiva ou outros sentimentos que fazem parte da vida da gente. O que não é saudável é que façam morada, que permaneçam em nós. Da raiva vire um ódio, da tristeza uma depressão. Daí a importância do autoconhecimento. O que não fazer então? Ignorar, julgar. O Setembro Amarelo busca salvar vidas através da informação e da conversa, sem julgamentos. Há um preconceito muito grande de alguns dizerem que é falta de Deus ou ainda quer chamar a atenção, ou então, como mostra na imagem, é drama. E se pensarmos assim, o ato de desamor é nosso. Compreensão, empatia, compaixão é necessário, como nós vimos na aula da semana passada. Empatia, arte de se colocar no lugar do outro. Não deixar a pessoa sozinha em momentos de crise. Quero lembrar também que hoje é dia 11 de setembro. E faz 19 anos, gente, dos ataques terroristas suicidas que destruíram as Torres Gêmeas, nas manhãs de 2001. Alguns de vocês, jovens, não tinham nascido, mas quem estava em vida, foram dias de terror e sofrimento.
No início, os sobreviventes foram heróis, mas com o passar do tempo, em reportagens e entrevistas, eles comentaram que as pessoas ao redor, amigos e familiares, começaram a perder um pouco a paciência com a dor e a tristeza deles que não passava. É como se tivesse um prazo de validade para a dor, mas que passado isso, a frase conhecida era: vida que segue, tem que retomar. Precisamos ter então mais respeito e compreensão com o outro. Ao lado da frase de Milor Fernandes: morrer é uma coisa que se deve deixar sempre para depois. Nesse próximo slide, como ajudar? Eu quero dizer a vocês que suicídio é o ato de não é o ato de acabar com a própria vida, e é muito mais complexo porque a pessoa não tem como objetivo a morte, mas sim o fim do sofrimento que está passando, e o único caminho que enxerga no momento é através da morte. Inúmeras podem ser as causas de depressão, drogas, doenças, bullying, medo, desemprego, ansiedade, como a gente já falou, transtornos não tratados, humilhação. E por isso é sempre bom, através da conversa, ver que viver é a melhor opção. E de saber que não estão sozinhos e que existem formas de superar o sofrimento. Caso percebam algumas semelhantes, incentive a pessoa, ou caso seja você próprio que está ouvindo, a procurar uma ajuda profissional, seja através dos canais do CVV ou do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial. Com a pandemia do coronavírus, o atendimento do SAMU relacionado a suicídio aumentou consideravelmente, pois nós estamos vivendo sob estresse contínuo e muitos socorristas eles apontam que a questão financeira e a falta de diálogo em casa, com famílias tendo que conviver muito tempo, e na maioria das vezes em espaços pequenos, são os maiores fatores agravantes do quadro. A professora titular de Psicologia Clínica e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, da PUC São Paulo, ela nos fala também que nós estamos vivendo uma outra epidemia, só que silenciosa. Ela recomenda que busquemos a nossa rede de apoio, aquela que entendemos que nos sustenta, que seja a família, seja amigos, seja vizinhos, a igreja. E ela nos fala, porque é com ela que a gente pode abrir o coração e pode chorar. Temos que ativar e fortalecer os vínculos que são significativos. Sentir-se só é péssimo, e sentir-se só não é uma questão física. Você pode estar em casa com muita gente da família e se sentir só. Ela também nos diz que é necessário aprender novos jeitos de se relacionar com essa rede de apoio. Para tanto, defende conversas em vídeo usando o WhatsApp, usando o Zoom, Skype ou qualquer outra plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre diálogo e mídia. O assunto é envolto em tabus e por isso é tão importante falar sobre ele e ouvir e entender que em cuja vivência tem ideias suicidas, podendo ser amparados a partir do momento que tais ideias são identificadas, lembrando sempre o slogan da campanha: falar é a melhor solução. E os responsáveis por ela acreditam que conscientizando as pessoas pode-se prevenir 9 em cada 10 situações, pessoal, dos atos suicidas. Falar é uma questão de saúde pública e extremamente necessário. Acredita-se então que 90% dos casos poderia ser evitado com ajuda psicológica. Também é importante falarmos que suicídio não é notícia e combater a ideia de, ao falar sobre isso, você estimula o ato, o que não é tabu. O motivo é o que especialistas chamam de efeito Werther, que ganhou esse nome por causa do livro Sofrimentos do Jovem Werther, do autor alemão Goethe, publicado em 1774. No final do livro, que tem um tom bem depressivo e triste, o jovem, também desiludido amorosamente, se suicida, o que levou a uma suposta onda de suicídios nos jovens europeus da época. E nós estamos falando do século XVIII, em pleno auge do movimento histórico conhecido como Romantismo. Na literatura, quem não assistiu ou leu Romeu e Julieta? Que foi escrito por William Shakespeare em 1597, de lá para cá tantas versões no cinema. Tem também Ana Karenina, de Leon Tolstói. Teria causado situações semelhantes, o morrer por amor, esse tom nostálgico. E a partir daí, estudiosos comprovaram cientificamente que o efeito Werther existe de fato.
e é um suicídio por imitação, por ter sido, acreditam, divulgado na mídia. Na história moderna, por exemplo, após as mortes de Marilyn Monroe, reportada como suicídio, e há quem contradiga isso também, mas não há provas, a diva do cinema de Hollywood em 1962 e, por exemplo, também do músico Kurt Cobain em 94, as taxas de suicídio americanos tiveram aumentos consideráveis. Por isso que a OMS ela desaconselha que a mídia, que o jornalismo divulgue em detalhes métodos para tal ação contra a vida. E conversar sobre isso é importante, justamente para que possamos reduzir o número de pessoas vulneráveis. E este é o primeiro passo. Para termos uma ideia, vocês sabiam que Altamira, no estado do Pará, é conhecida mundialmente como, entre aspas, a cidade que mata o futuro, devido aos altos índices de suicídio entre os jovens. A imprensa ela deixou de comentar por achar erroneamente que isso estimulava mais. Até que filmes e séries, por exemplo, posso citar da Netflix, que traduzido é a série Os 13 Porquês, que ajudaram a romper um pouco esse tabu e falar sobre isso, rompendo o silêncio. O papel das mídias é esse. Ao invés de alimentar a passividade, o movimento deve ser de ação, com informação de utilidade pública e não sensacionalista. Nesse próximo tópico, esse o Oscar vai para, The Oscar Goes to, na cerimônia de entrega do Oscar de 2015, com transmissão ao vivo para 225 países, inclusive o Brasil, o vencedor na categoria curta documentário foi um de 40 minutos produzido pela HBO sobre o Serviço de Ajuda Telefônica para Veteranos de Guerra dos Estados Unidos. E ele registra a rotina desta organização que recebe 22 mil ligações por mês, desde que ele foi criado em 2007, esse serviço pessoal já atendeu a mais de 1,3 milhões de chamadas e contabiliza mais ou menos 42 mil casos evitados. E ao subir ao palco, eu contei isso porque a produtora Dana Perry, ela agradeceu a estatueta com um emocionado discurso e disse o seguinte, abre aspas, eu quero dedicar esse prêmio ao meu filho. Nós o perdemos para o suicídio. Nós precisamos falar claramente sobre suicídio em alto e bom som. Isto é para ele, fecha aspas. E com a palavra especialista. Existe uma vertente na medicina e na psicanálise que é a suicidologia, campo de estudo que surgiu nos Estados Unidos em 1970. Compartilho com vocês uns trechos de uma entrevista com um dos principais suicidólogos de nosso país. Pessoal, eu confesso que assim, eu nem sabia que tinha essa vertente, muito menos esse nome. E o especial é o psiquiatra do Ministério da Saúde e coordenador da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio de 2005 a 2009, Carlos Felipe de Oliveira. Ele diz: o que leva uma pessoa a cometer é a dor de viver. No fundo, não querem se matar, querem fugir da dor que sentem. O que move as pessoas nessa direção não é a morte, mas a própria vida, não suportar viver com sofrimento e dor. Diz também, suicídio não é hereditário, ninguém está marcado por causa da genética como acreditam alguns. Entretanto, há famílias em que a ocorrência é maior, e daí a importância de quando um caso ocorre, os familiares serem assistidos psicologicamente. Outra questão, o acolhimento é fundamental. É preciso saber ouvir e entender que posso não resolver a sua dor, seja ela física ou psíquica, mas que eu sou solidário a ela. Aqui eu reitero o número que salva vidas, 188. Vamos divulgar esse número. E deixo duas reflexões, a primeira da Lia Luft. Não queremos perder, nem deveríamos perder saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança, mas perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização. E o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver que a gente, aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre já no meio da tristeza. Essa frase, esse pensamento é de Guimarães Rosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, do que nós falamos. Fiquem bem. Um final de semana de muita paz, de muita saúde e sempre pensar que em todos os momentos da vida sermos solidários aos demais,
Todos nós temos as nossas dores. E só o fato de ter uma mãozinha ali, um olhar para que esteja nos olhando, isso já faz toda a diferença. Então, um FDS de paz a todos vocês e fiquem bem.